Olá, família Paz Church, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você também que está sintonizado nas nossas plataformas digitais e também, é claro, pela Sentinela TV, Band Canal 7. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso Tadel Online, uma reunião de liderança muito poderosa. Convido você a chamar os que estão perto de você aí na sua casa ou onde você está. Vamos tirar um tempo de aprendizado profundo debaixo da graça do Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, esta reunião. Que o Senhor possa invadir a nossa alma com a Tua graça, com a Tua glória e com o Teu poder. Venha nos ensinar, Pai. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa nos instruir. Nós temos uma missão, temos uma chamada e precisamos cumpri-la debaixo da Tua orientação, de acordo com a Tua vontade. Esteja conosco nesse momento, esteja com meu irmão, com a minha irmã, com esta família que está, meu Deus, nesse momento, debaixo desta unção poderosa. No nome de Jesus, venha encher o nosso coração de alegria, de fé e de ânimo. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Simbora, Ministério Paz! Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Minha força está em Ti, nada é impossível em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível em Ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti, olhos se abrem,
Ti, Senhor. Você que pode declarar isso ao Senhor. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Somos teus, Senhor. Declarei. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre. Sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Declarei. Oh, te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Não há nada melhor, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. A quem tenho eu além de ti? Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra
te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês em mais um culto online. Hoje nós teremos uma palavra muito especial e uma programação super divertida do Paz Kids. Mas antes, eu tenho alguns avisos para compartilhar com vocês. Está começando agora o Paz News. Nós da Paz Church estamos fazendo uma campanha de oração. Você que precisa de oração ou quer que nós oremos juntos em prol de algum alvo, basta ligar ou mandar mensagem para esse número que está aparecendo aí embaixo na sua tela. Nós queremos incentivar você a ouvir as nossas ministrações que estão disponíveis em nosso site. Você e sua família serão grandemente abençoados. Então, fique atento, porque muito em breve nós vamos estar disponíveis nas principais plataformas de podcast, como Spotify e Deezer. Acorda pra vida, o café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino pras Olimpíadas, moço! Cindy! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Achamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. Um menino de 14 anos de St. Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John. Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro Joe, eu me entrego. Antes de chamar o nosso pastor, eu gostaria de que pensassem em alguém que está precisando de um ato de generosidade. Às vezes nós moramos perto de algum idoso que não pode fazer compras no momento. E aí nós podemos ajudar. Ou talvez conversar através das redes sociais com algum amigo que está precisando de ajuda ou está se sentindo só. Com pequenas ações, nós podemos ajudar as pessoas, tomando sempre, claro, os cuidados necessários. Bom, pastor, é com o Senhor. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, meus amados irmãos, é isso aí. Devemos louvar e adorar o Senhor em todo o tempo. Crie um ambiente espiritual na sua casa, onde você estiver, tá certo? Crie um ambiente onde Deus possa se manifestar de uma forma mais poderosa, mais especial para você e para sua casa. Gere um ambiente de louvor e adoração. Gere um ambiente espiritual para que a glória de Deus permaneça na sua casa. Tá certo, queridos? Esse é o nosso Tadel. Para que você que está nos acompanhando agora, o nosso Tadel é uma sigla, tá certo? É o Treinamento Avançado de Evangélicos em Liderança.
Essa reunião acontece todas as terças-feiras na Paz Church, lá na Lauro Sodré, tá certo? Então, quando nós voltarmos a funcionar lá, você também é o nosso convidado especial. No Tadel, nós treinamos os nossos líderes, treinamos os obreiros, os pastores e toda pessoa que queira realmente ser um líder melhor, tá certo? Prioritariamente na obra de Deus, mas também esses princípios se estendem às outras áreas da nossa vida. Muitos líderes que trabalham conosco são muito bons líderes também fora, na sua área profissional, na sua área familiar, aplicam os princípios de liderança da palavra nas outras áreas da vida e, meus amados, não tem outra. É só sucesso para a glória de Deus. E falando em líderes, quero aqui mandar um abraço, um alô todo especial, cheio de saudade aos nossos líderes de células, supervisores, nossos pastores, líderes de ministério, nossos irmãos e irmãs que estão tão acostumados com a lida, né, do dia a dia, com a rotina, a gente junto, porque, queridos, congregar é uma necessidade de todo cristão. Nós precisamos estar em comunhão, em contato uns com os outros. O nome disso é koinonia, tá certo? É uma das principais características da Igreja de Jesus. É nós estarmos juntos, em comunhão, em unidade, orando, buscando ao Senhor. Tá certo? E é por isso que nós congregamos em igrejas, né, que nós chamamos em denominações. Escolhemos um templo e separamos esse templo para todos irem congregar e receber um alimento sólido, um alimento firme, um alimento cheio da graça do Senhor. Daí que vem a principal necessidade de nós estarmos juntos. É de nós realmente recebermos o mesmo alimento vindo do nosso querido pastor, o amado pastor Jesus Cristo, o dono e o salvador da nossa vida, né? Então, essa é a principal necessidade, a principal característica, das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Precisam estar juntas, precisam congregar. Mas nós sabemos que essa pandemia que afetou o mundo todo também é uma realidade na nossa cidade, infelizmente. Hoje mesmo saiu o noticiário, né, de mais um caso, tá certo, do coronavírus na nossa cidade. Então, é uma realidade, estamos diante desta realidade, não é nada agradável, mas nós precisamos ser realistas e enfrentar o gigante de frente. Davi se encheu de coragem e de fé e enfrentou o gigante que estava amedrontando um exército inteiro. Dia e noite, aquele gigante ficava bradando em alta voz, desafiando todo o exército, né, para virem contra ele, e o exército ficou apavorado, temeroso, com medo, baixou a guarda e declarou derrota antes de lutar. Tá certo, queridos? Hoje, o nosso gigante é essa enfermidade, é o coronavírus, dentre muitas outras doenças e enfermidades que estão presentes também. Agora, é claro que nós não podemos nos acovardar, temos que ir em frente, tá certo? E uma das estratégias para enfrentar esse gigante é realmente a obediência às nossas autoridades e aquilo que se tem para fazer para conter a disseminação dessa doença, tá certo? Vamos fazer um enfrentamento ao combate do Covid-19. Reforço aqui para todos os líderes da Paz Church orientarem seus discípulos, orientarem nossos membros a reforçarem ainda mais a questão do distanciamento social por um breve período de tempo. Tá certo, queridos? Precisamos ter muito cuidado. Você que pode, deve se conter, saia programadamente da sua casa e quando você sair, faça uma saída programada, tá certo? Evite locais de pico, de muito contato, verifique a sua rotina, para onde você anda, o que você faz e tome os devidos cuidados, tá certo? Antes de sair, coloque sua máscara, faça uma asepsia muito boa nas suas mãos, evite o máximo estar tendo contato com o seu rosto enquanto você estiver fora, principalmente quando estiver em locais de muita circulação de pessoas, tá certo? E quando você voltar para casa, não esqueça de higienizar não só você mesmo, mas também aquilo que você leva para dentro da sua casa, que você sabe que teve contato, que muitas outras pessoas tiveram contato, tá certo? Esses cuidados vão fazer com que você e a sua casa andem bem, não só evitando de pegar essa enfermidade, como muitas outras também. Eu não tenho dúvidas de que quando passar tudo isso, a grande maioria da população não vai estar afetada com esse vírus e não vai adoecer também de muitas outras doenças. Nós cremos assim dessa forma.
estamos orando e temos que ter uma fé inteligente, tá certo? Então, nós queremos assim reforçar por esses dias, né, essa questão das regras, do isolamento, dos cuidados de higiene que precisamos ter realmente. Tá certo, amados? E queremos mandar aqui um alô também todo especial aos nossos líderes, nossos irmãos da Tsunami Amarela, da nossa Terremoto Vermelho, que são os nossos 2 distritos, né, que trabalham para ganhar almas e cuidar bem delas nas nossas células. Estamos com tantas saudades. Uns dias atrás eu vi uma postagem da nossa querida irmã Célis Baraúna, né, que é uma das nossas líderes de célula, que postou a saudade que estava tendo, postou algumas fotos também da sua célula. Eu quero até desafiar você que é líder de célula, que trabalha com mídias sociais, poste algumas fotos da sua célula, mostre para as pessoas como é tão legal, tão maravilhoso nós vivermos em união e comunhão nos lares, tá certo? As igrejas nos lares. É claro que nós não estamos reunindo, né, também nos lares, mas as células familiares, cultos familiares, eu quero desafiar você a continuar fazendo, tá certo? A nossa família é a nossa principal célula. Se de repente, pastor, eu quero fazer uma reunião, né, na minha casa, uma célula na minha casa, mas eu nunca liderei uma célula, como é que eu posso fazer? Você pode entrar em contato conosco, tá certo? Nós vamos estar mandando para os líderes um manual, né, prático de você fazer uma reunião, um culto doméstico na sua casa, tá certo? Eu vou estar mandando a partir de amanhã nos grupos da igreja, nas mídias da igreja, um manual bem prático de como realizar um culto doméstico na sua casa. Eu lhe garanto que vai ser muito bom esse tempo que você vai estar tirando com Jesus em família. Tá certo, amados? Então, que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família. Nossos líderes, nós vamos estar mobilizando também para ter uma poderosa reunião, nem que seja por teleconferência, alguma coisa assim, mas nós vamos estar reunindo para que você possa realmente receber instruções do que está por vir. Vem muita coisa boa por aí. Então é o momento da gente refletir, da gente reorganizar muita coisa, porque quando tudo isso passar, nós vamos estar prontos e preparados para invadir essa cidade, levando a palavra de Deus com muita unção, alegria e poder. Nossas células vão voltar de uma forma tremenda e poderosa. E eu já quero desde já que você gere essa expectativa no seu coração. Amém, amados? No nome de Jesus. Temos alguns também avisos aqui. Olha só, a nossa campanha do livro de oração ainda continua, tá certo? O livro de oração, tá bom? Entre em contato com este número que vai estar aparecendo aí, é o 99147 5064, tá certo? É o número oficial da Pachurch para pedidos de oração. 99147 5064, tá certo? Então, deixe o seu nome, se você não puder ligar, então mande um zap, né, com o seu nome, tá certo? Ou o nome da pessoa que você queira que faça parte desse livro. Todos os dias nós vamos estar intercedendo e orando por cada uma das pessoas e as suas petições também, tá certo? Então vamos nos associar nesse ministério, vamos estar levando realmente ao Senhor em oração, tá certo? As pessoas. Então não esqueça, tá certo? Mande um zap, mande um SMS, ou então ligue para este número, 99147 5064, tá certo? É o número oficial de pedido de oração da Pachurch, tá bom, queridos? Então, os nossos estudos de célula também, nós temos vários estudos de célula que estão prontos para download no nosso site oficial. Vá no nosso site, nesse período que você está em quarentena e queira receber palavras, tem estudos, tem um estudo de célula para download, então você pode acessar o site, tá aí o site no seu visor, tá certo? Você pode acessar o site e fazer realmente uso, né, dessa plataforma tão abençoada que veio realmente para levar até você aquilo que a Pachurch tem feito, tá certo, queridos? No nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos também falar sobre um assunto aqui muito importante, fundamental e, acima de tudo, lindo. Lindo porque foi um projeto de Deus para sustentar, para manter a sua obra aqui nesta terra. Você sabia que a Pachurch, aqui Óbidos, é uma igreja que investe na formação de pessoas para gerenciar a grande comissão? É verdade. Nós realizamos assim um investimento muito forte para nós levantarmos
formarmos, capacitarmos e sustentarmos, tá certo? Famílias para gerenciarem a obra da grande comissão. A gente sabe que todas as pessoas, todos os cristãos estão debaixo dessa comissão, estão debaixo dessa ordem, né? Jesus nos deixou essa missão. Ele disse: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Então, na verdade, todo cristão autêntico, ele entende que precisa levar o evangelho, precisa pregar o evangelho a todas as pessoas, precisa levar a mudança de Jesus no seu testemunho. Todos estão debaixo dessa grande comissão. Todos precisam, diante do Senhor, apresentar frutos e frutos permanentes. Nós sabemos disso. A grande comissão é para todos, não são para algumas pessoas, são para todos. Todos precisam gerar frutos, né? Mas nós sabemos também que para administrar essa missão, na medida que todos forem trabalhando, fazendo, se organizando, muitas pessoas vão realmente entregando a vida para Jesus e muitas precisam ser discipuladas, cuidadas, assistidas, congregar juntos. Então chega um ponto que só o lar não dá conta, nós temos que congregar em um outro espaço maior e maior e maior, porque a multidão de pessoas que vão aderindo à fé em Cristo só aumenta para a glória de Deus, né? Hoje, segundo o IBGE, nós já somos mais de 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. E daqui a 2 anos, segundo as pesquisas, o cristão evangélico já vai ser a maioria, né, dos brasileiros dentro de toda a nação, tá certo? Fora as outras expressões cristãs também que existem dentro do Brasil. Então é importantíssimo nós entendermos que à medida que as pessoas vão entendendo e elas vão precisando ser assistidas, precisam congregar, precisam estar juntas em comunhão e união. Então, para que toda essa grande obra seja gerenciada, seja administrada segundo os princípios da palavra de Deus e segundo aquilo que a própria sociedade determina, porque nós sabemos que existem divergências ou peculiaridades ou diferenças, na verdade, entre uma nação e outra, entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. Então, a igreja do Senhor, ela precisa realmente estar debaixo de obediência, tanto a Deus quanto às autoridades aonde ela está inserida. E de repente uma coisa que serve para uma cidade, para outra não serve. Então nós precisamos entender isso, tá certo, meus amados? Para gerenciar essa obra, para que ela possa realmente andar debaixo do sistema e debaixo da vontade de Deus, é necessário que se levantem pessoas, sejam formadas famílias tementes a Deus, cheias do Espírito Santo, homens e mulheres íntegros, pessoas corretas, não perfeitas, porque nunca vai ter, mas íntegras, corretas, pessoas que aborrecem o pecado, que aborrecem o mal e que são realmente, estejam dispostas a labutar um bom combate à causa de Cristo. Sabe, gerenciar, administrar a igreja do Senhor. Queridos, isso é uma nobre e importantíssima responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, sabe, amados? Então, para que a igreja possa ser administrada, né, para que essa missão de levar o evangelho seja alcançada, tá certo? Nós devemos ter pessoas no serviço em tempo integral para cuidar, para encorajar e trabalhar muito para garantir que essa missão seja cumprida com responsabilidade diante de Deus, diante da igreja e também diante da sociedade, tá certo, amados? Nós sabemos que a sociedade de qualquer lugar, em qualquer lugar, a sociedade dá credibilidade para trabalhos sérios, trabalhos honestos e que levam a paz, levam ao desenvolvimento, que levam à prosperidade para essa sociedade. Nós sabemos que a sociedade aceita quando ela vê que o trabalho, seja ele qual for, religioso, econômico, seja qual for, o trabalho seja um trabalho reto, um trabalho sério, um trabalho responsável, sabe, queridos? Então, nós sabemos disso. E graças ao nosso bom Deus, a Paz Church aqui em Óbidos já vai para 40 anos
evangelizando, ajudando, óbidos com responsabilidade e também com frutos sociais permanentes. Então nós temos durante esses 40 anos um legado de trabalho intenso, sabe, de levar uma palavra de paz, de bênção, com a ajuda de Deus, transformando a vida de pessoas, implantando projetos sociais fortes para ajudar a população abidense. Quase 40 anos trabalhando fortemente e temos muitos frutos para apresentar para a glória de Deus. Tá certo, queridos? Agora, para que isso aconteça, nós investimos forte no discipulado, forte na formação e também no envio de obreiros. Né? A igreja investe fortemente na formação, no discipulado, levantando pessoas, famílias, porque entendemos que é uma chamada, não é uma profissão, tá certo? Então nós entendemos isso, levantamos famílias que são enviadas para as comunidades, são enviadas para outras cidades, são enviados. Então Óbidos tem um grande legado, uma grande responsabilidade na formação de líderes e enviar esses líderes para que eles possam realmente representar o ministério e representar a causa de Cristo aonde eles estiverem. Tá certo, amados? E nós levantamos obreiros, missionários, pastores, né, para as comunidades e também, né, para as outras cidades. Agora só um detalhe, essas pessoas que vivem, elas abrem mão das suas próprias vidas. Elas abrem mão dos seus sonhos, abrem mão dos seus projetos, ela abre mão de tudo isso pela missão da causa de Cristo. Isso é muito forte, é muito nobre. Eu mesmo tive que abrir mão, quando eu entendi para que Deus me queria. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa no reino de Deus, desde quando eu me converti a Cristo, sabe? Eu sempre era muito envolvido, sempre trabalhei muito, mas eu tinha os meus planos, tinha os meus sonhos seculares, abri mão de um futuro empreendedor muito promissor. Mas chegou um momento que Deus falou profundamente ao meu espírito que eu e a minha família deveríamos abrir mão dos nossos próprios sonhos e começar agora a sonhar os sonhos dos outros. Então a gente abriu mão dos nossos próprios sonhos e agora abraçamos os sonhos de Deus para a vida das outras pessoas. Esse é o nosso legado, esse é o nosso sonho. Garantir com que através do pastoreamento, do discipulado, do treinamento, do ensino da palavra, a pessoa possa concretizar os sonhos de Deus para a vida dela. Sabe, amados? Então, sustentar famílias para trabalharem exclusivamente no reino de Deus faz com que a missão de fazer discípulos seja alcançada com mais eficácia. Então, por isso que Deus levanta realmente famílias para gerenciarem a obra de Deus, para administrarem a obra de Deus. Porque existem pessoas que precisam estar em tempo integral para poder estar cuidando realmente das coisas, tá certo? Eu sempre digo e sempre brinco que existe uma lei, né, federal para todo pastor sênior, pastor presidente, pastor titular de uma denominação. Eles instituíram que esse pastor, esse líder principal da denominação precisa ter uma formação em teologia, né? Eu sempre brinco que para essa lei ser realmente ampliada e ajudar realmente, eu sempre digo que esse líder deveria ser formado ou pós-graduado em administração, e não em teologia. Por quê? Porque a teologia Jesus dá. Jesus dá a teologia para a pessoa. É por isso que a gente vê tantas pessoas que muitas vezes não têm nem estudo algum e são tão usadas por Deus, poderosamente usadas por Deus. São instrumentos de bênção na mão de Deus. Isso às vezes confunde um pouco as pessoas que não entendem muito esse ambiente. Mas essa é a realidade. Agora, para gerenciar a obra de Deus, para que ela possa realmente andar debaixo de integridade para Deus, para a igreja e para a sociedade, muitas vezes essas pessoas tão usadas na mão do Senhor, elas enfrentam dificuldades para administrarem questões
estritamente administrativas, né? Como, por exemplo, ter dificuldade para cumprir muitas obrigações legais determinadas pela lei dos homens, como as declarações, os alvarás, os licenciamentos, por exemplo, para as construções de uma edificação de uma congregação, por exemplo, né? Então existe toda uma obrigatoriedade da igreja, obrigatoriedade legal, jurídica, sabe, da igreja, tantas documentações, tantas licenças, tantos alvarás, tantos projetos técnicos para poder se construir, reformar, ampliar, adquirir, e muitas vezes requer realmente uma competência e um tempo integral para se poder fazer com que todas essas questões elas sejam muito bem administradas. E é por isso que nós levantamos pessoas tempo integral para poder cuidar disso, enquanto você, que é um discípulo de Jesus, prega a palavra da forma mais gostosa possível, né? Sabe, seja livre para poder evangelizar, enquanto outros estão dando a cobertura e a legalidade para você fazer isso, por exemplo. Tá certo, queridos? Os dízimos, as ofertas e outras formas de contribuições que a igreja arrecada, elas são investidas no sustento das famílias dos profetas do século 21. A igreja ainda levanta os seus profetas e mantém os seus profetas, seus pastores, obreiros, apóstolos, sabe? Os homens e mulheres que têm realmente abrido mão da sua própria vida para poder sonhar a causa de Cristo. Sabe, isso é muito lindo, queridos. Para a glória de Deus, até nos dias de hoje, a palavra é cumprida. A igreja mantém a própria igreja. Para que a igreja ande debaixo de integridade, embaixo de honestidade. E me perdoe a expressão, é importante que a igreja sustente a própria igreja e tudo que é da própria igreja, para que a igreja não possa ter rabo preso com ninguém e ande debaixo de integridade, não devendo favores a ninguém, somente a Deus e também a própria igreja, para cuidar da igreja e levar o evangelho para as pessoas. Sabe, queridos, essa é a forma de que o Senhor inteligentemente instituiu a forma da sua igreja, que são todos os santos, gerenciados por obreiros, por pastores, servos de Deus. Na sua ampla maioria, são homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que apaixonados por almas, apaixonados pela sua própria denominação, da sua própria igreja, estão conduzindo a obra de Deus, para a glória do Senhor. Sabe, queridos, os dízimos e as ofertas são para isso, certo, queridos? Eu sei que existem muitas questões ditas polêmicas a respeito do assunto, mas quem entende e faz parte da grande comissão sabe a necessidade de termos líderes fortes para trabalhar integralmente na obra de Deus, né? Então, você que já tem a sua contribuição na forma de dízimo, na forma de oferta, primícia, você pode se dirigir até a Secretaria da Igreja, lá na Lauro Sodré, no bairro Cidade Nova, pela manhã, de 9 às 12 e também à tarde, de 15 às 18 horas, tá certo? Ou entre em contato com a equipe pastoral, que eles irão até você e vão receber e orar com você e abençoar a sua vida. E você, se você quiser também entrar para essa causa nobre, essa nobríssima causa, sabe, de fazer com que haja uma mudança na sociedade a partir do Evangelho, faça isso, sabe? Entre, faça parte desse hall de pessoas que não têm medo de serem abençoadas, tá certo? Quero orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essas pessoas, esses homens e mulheres que, por gratidão ao Senhor, contribuem para que haja o sustento dos pastores com as suas famílias, dos obreiros com as suas famílias e de tudo aquilo, Pai, que a igreja desenvolve, Senhor, como uma instituição nesta terra. Que o Senhor abençoe esse dizimista, abençoe esse ofertante, supra todas as suas necessidades. Nós declaramos aqui, meu Pai, ampla suficiência, porque o Senhor é bom em todo o tempo. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Pra dançar
Cante diante do Rei da Glória nesse momento. Celebre Ele onde você está. Dance e dê um passo à frente. Algo diferente. Damos toda a glória a Jesus. Aí que você sai, ergue as suas mãos ao Rei. Ergue as suas mãos. Grita que Ele é santo. Grandioso que morreu na cruz. Se respiramos, temos que adorar. Então não pare de dançar. Pra dançar diante da tua presença, seu amor é o que nos sustenta. Ele é o Rei, Ele que ressuscitou. Ao dançar, a Deus vamos adorar, seu amor vamos celebrar. Ele é o Rei, Ele que ressuscitou. Pra dançar. Do Reis 12, 2. Aleluia. Tem algum paraense aí? Segundo Reis 12, 2. 12, 2, né? Diz assim: fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, né? O liderava. Irmãos, quero compartilhar com vocês assim, um pensamento assim. 3 motivos porque nós precisamos de um discipulador. Claro que tem 100 motivos, 1000 motivos, né? Mas eu quero compartilhar só 3. Assim, baseado nessa história aqui, né? Do Joás. Então, muito interessante, gente, isso aqui, essa história, porque até porque o Joiada, ele não era o pai do Joás, né? A gente sabe que o Joás, o rei Joás, ele era filho do rei Acasias, né? O rei Acasias morreu, não é? E uma mulher muito maligna, não é? A Atalia, né? Ela então matou toda a descendência, todos os filhos do Acasias, e uma tia, não é? Acho que prima ou irmã, talvez irmã, uma irmã do Joás, escondeu o Joás quando ele era criança, né? Então, quando ele tinha 7 anos, o Joiada, que era o sumo sacerdote, conseguiu reunir Judá, não é? E eles proclamaram o Joás o rei, com 7 anos de idade. Muito linda essa história. E interessante, enquanto o Joiada viveu, o reinado do Joás foi uma bênção. Ele é um dos reis, sempre começa reis assim, né? Já viu lá o livro de Reis? Esse fulano aqui fez o que era mal perante o Senhor. Esse aqui, o Ezequias, fez o que era bom. Então, o Joás é um dos bons, é um dos poucos reis bons, enquanto o Joiada viveu. Nós vamos ver que depois que o Joiada morreu, não é? Os príncipes vieram e convenceram o Joás de colocar umas imagenzinhas, só umas assim que não tinha nada a ver no templo e tal, não é? Irmãos, foi uma tragédia. Deus mandou os profetas para avisar o Joás que estava tudo errado. Ele não deu moral, não é? Foi o filho do Joiada, pensa bem, foi o filho do Joiada e deu uma palavra para o Joás. O Joás mandou matar o Zacarias, filho do cara que salvou a vida dele e fez ele um rei. Ele mandou matar. Quando o cara estava morrendo, ele disse: o Senhor viu o que você fez, não é? E ele vai te visitar. E aconteceu mesmo, né? A vida do Joás, o reinado do Joás termina com uma conspiração covarde contra ele, né? E ele foi morto. Então,
Isso fala muito no meu coração, porque, irmãos, enquanto o Joiada o dirigia, ele foi uma benção, né? Então, eu quero mostrar para vocês 3 coisas só, 3 razões para a gente decidir. Não é ter um discipulador, gente, não é isso, não é isso. É realmente a gente se colocar debaixo de uma cobertura espiritual, não é? Não é aquela coisa de dizer, eu tenho um discipulador, né? A gente até reúne toda semana. Não é só isso. Você vai ver que é muito mais do que isso, né? Então vamos ver essas 3 coisas. Por quê? Por quê? 3 motivos porque eu preciso de um discipulador. Não é luxo, não é enfeite, não é uma ideia da Igreja da Paz. É a Bíblia. Então a primeira coisa, por causa da autoridade espiritual. Não é? 2 Reis 12, né? Esse versículo 2, eu gosto disso, fala, Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada, diga comigo, o dirigia, né? Ou seja, irmãos, enquanto ele era liderado, ele foi uma benção. Está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos disso, de ter uma liderança na nossa vida, né? Alguém que pode realmente, não é, nos confrontar com amor, nos corrigir, nos mostrar que está errado. Isso é liderança, gente. Isso é discipulado, não é? Quando ele perdeu essa liderança, quando ele deixou de estar debaixo de alguém, realmente prestando conta com alguém, a gente vê que, não é, o cara despencou. Irmãos, é muito sério isso, né? Porque só tem autoridade, eu falei assim por causa da autoridade. Eu preciso de autoridade espiritual para exercer a minha vida aqui na terra. Seja que eu sendo líder ou não, eu sendo pai, sendo mãe, né? Sendo um ser humano, eu preciso de autoridade espiritual, né? Eu tenho que ter uma patente espiritual, né? Para os demônios obedecerem, não é? Não posso ser igual os filhos do Seva, que os demônios não obedeceram a ele, e eles falaram em nome de Jesus, e o demônio foi uns tapas nele, né? Não, eu tenho que ter patente, eu tenho que ter autoridade. Agora, qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Eu tenho que estar debaixo de autoridade. Gente, isso aqui é uma lei. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Amém? A mãe só tem autoridade com os filhos quando ela está debaixo da autoridade do esposo, não é? Eu, como pai, só posso exercer autoridade na minha casa se eu estiver debaixo de uma autoridade espiritual. Irmãos, eu faço tudo para estar. Eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, não é? Vocês líderes de célula, de setor e etc., não é? Vocês têm que estar debaixo de uma autoridade. Quem dirige você? Entende o que eu estou falando? Interessante. Olha, Joás fez o que era reto perante o Senhor. Ele foi uma bênção todos os dias que o sacerdote Joiada o dirigia. Eu acho muito tremendo isso, não é? Irmãos, agora deixa eu te falar uma coisa interessante. No Salmo 91 fala assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não é? Então, irmãos, essa autoridade que nos protege, deixa eu te falar uma coisa aqui legal. Porque quando a gente fala sobre autoridade, em geral, soa aquela coisa assim, né? Lá vem, eu tenho que me submeter a alguém, lá vem, essa conversa. Gente, não é esse o tom da Bíblia. O tom da Bíblia é assim, ó, que a autoridade protege. Quem está comigo aqui, ó? Gente, a autoridade, só tem autoridade se tiver submissão. Quem está me entendendo? Não é? Então, a autoridade, na verdade, é uma sombra. Não é? É a sombra do Altíssimo. A gente está escondido debaixo do Onipotente. Por quê? Porque, irmãos, a autoridade de Deus na terra, só quem experimentou ela diretamente foi Adão. A partir de Adão, essa mesma autoridade, ela é representada pela autoridade delegada. É por isso que quem resiste à autoridade, Romanos 13:1, resiste à ordenação do próprio Deus e traz sobre si mesmo condenação. Então, quando
O pai representa para o filho essa sombra, essa proteção do onipotente, essa autoridade, não é, delegada de Deus. Quando o filho resiste ao pai, ele resistiu a Deus. Entende o que eu estou falando? Então, gente, ter uma cobertura, andar debaixo de uma cobertura, ter alguém para nos dirigir é uma bênção. Quem está me entendendo? É uma bênção, não é? A minha oração é que a gente entenda como que é gostoso estar debaixo de uma cobertura, como que é gostoso prestar contas, não é? Como que é bom, gente, é seguro esse lugar. E o Joiada, ele precisava de um discipulador, perdão, o Joás precisava de um discipulador, que era o Joiada, porque ele precisava, como rei, ter autoridade. Não é? A gente viu um dia desse atrás, né? Por que o Saul perdeu a autoridade dele? Não só natural, ele perdeu a autoridade de rei, não é? O Samuel disse: você não pode mais ser rei. Por que ele perdeu essa autoridade? E por que ele perdeu também a autoridade espiritual, que os demônios vieram e se apossaram dele? O cara ficou doido, cheio de demônio. O Davi tinha que tocar a harpa para os demônios saírem. Por que ele perdeu a autoridade espiritual? Por que ele perdeu a autoridade natural de liderar o povo? Por quê? Porque ele saiu debaixo da autoridade do Samuel. O Samuel mandava ele fazer as coisas, ele não fazia. E ele não brigava com Samuel. Ele dizia assim: Senhor, e fazia diferente, ou fazia só um pouquinho, fazia só a metade, não é? Aí o Samuel teve que dizer para ele: rapaz, obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. O pecado de rebelião chamou a independência do Saul de rebelião. Ele disse: é igual ao pecado de feitiçaria. Quando você está sendo independente, quando você não está debaixo de uma cobertura, Saul, você está invocando demônios, porque feitiçaria é isso, é invocação de demônios. Então ele perdeu a autoridade natural e perdeu a autoridade espiritual. Gente, por que eu preciso de um discipulador? Fala para mim aí. Por que eu preciso de um discipulador? Porque eu preciso de autoridade. Irmão, pense eu ter alguém que pode dizer: irmão, eu não concordo com isso, não é? Alguém que eu possa dizer assim: rapaz, eu quero fazer isso, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, eu quero fazer isso aqui e tal. Mas eu tenho um discipulador. Aí eu digo assim: meu discipulador, antes de eu fazer, eu quero treinar submissão. Eu quero pedir sua cobertura, quero pedir sua oração, quero que a gente ore junto para a gente tomar essa decisão juntos. Irmão, isso foi muito duro para mim, né? Muitas vezes eu sou muito assim. Aí eu tomava a decisão. Aí a Mila fazia uma pergunta para mim. A Mila fazia uma pergunta para mim assim: amor, você já falou com o pastor Genildo? Ele não vai concordar. Mas amor, você precisa falar com ele. Irmãos, eu não era pastor de tempo integral, não é? Eu era um funcionário público federal. Eu não precisava do dinheiro da igreja, mas eu estava aprendendo, não é? Aí eu ia lá com ele: pastor Genildo, o que é que o senhor acha sobre isso? Ele dizia assim: meu, vamos orar, né, cara? Eu sabia quando ele dizia, até hoje, quando o pastor Gino falasse para mim, ontem eu falei com ele assim, eu dei uma ideia para ele, muito empolgado, não sei o que e tal. Ele: e aí, o que você acha? Ele falou: vamos orar, né, cara? Já sei, irmão, 17 anos ouvindo isso, já sei que ele não gostou. É tão bom, gente, a gente andar debaixo da sombra do Altíssimo. Amém, queridos? Então, a autoridade. A segunda coisa, oh meu Deus, 8h20, para relógio. A segunda coisa, irmãos, porque nós precisamos da transferência da unção. A segunda razão, porque eu preciso de um discipulador na minha vida, alguém que fale na minha vida, alguém que me dirija, alguém que me lidere, como Joás precisava, porque eu preciso, não é? Ser ungido. Então olha só o que diz aí o versículo 12 do capítulo 11, né? Joiada, um capítulo atrás, Joiada fez sair o filho do rei, ele tinha 7 aninhos, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testamento, do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei,
viva o rei. Irmãos, ele não podia, ninguém pode se proclamar, ninguém pode se ungir. Eu conheci eu encontrei um pastor amigo nosso, ele era apóstolo agora, virou apóstolo. Como assim? Não, agora eu sou apóstolo. Aí eu, qual é mesmo a igreja? Não, eu não estou assim, igreja, eu estou sozinho agora, né? Então assim, mas como é que foi esse apostolado? Né? Eu me ungi. Irmãos, ninguém pode se ungir, eu tenho que ser ungido. Não é? É igual aqui, ó, o exemplo, quando o Moisés está em crise, Senhor, eu não dou mais conta, eu não vou conseguir, eu estou com... Aí Deus fala assim, chama 70 homens, 70 anciões, todo mundo perto de você. Interessante, eu acho lindo esse texto, né? Todo mundo pertinho de você, Moisés. Aí colocou todo mundo perto do Moisés, os 70. Aí a Bíblia diz que Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre os 70. Por que Deus não fez isso direto? Ele é Deus. Por causa da autoridade que ele delegou. Eu acho lindo isso. Então, irmão, eu só posso ser ungido se eu sou submisso a essa pessoa que vai me ungir. Aí vai funcionar a unção. Eu costumo dizer que a unção vem pela associação. Gente, o que é unção? É essa capacitação sobrenatural para a gente fazer a obra de Deus. Não vá sem isso. Interessante, o Moisés queria ajuda e Deus disse, 70 homens. Peraí, Moisés, calma. Antes de dar trabalho para eles, antes de repartir a missão com eles, eu preciso ungí-los. E eu vou fazer isso através de você. Agora pode. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Eu quero a unção que está sobre a vida do pastor Paulo Jeff. Mas eu não estou ligado diretamente nele, não é? Mas o pastor Genildo está. Como que eu recebo? Me associando, me submetendo ao pastor Genildo. Gente, isso não é assim, olha, eu sou submisso. Não é da boca para fora, é o Espírito Santo que julga e unge. Amém, queridos? Alguém falou para mim, rapaz, eu queria ser assim. Alguém me falou agora esses dias, né? Eu queria ser assim, uma unção igual do pastor Eibe. Beleza. Não é dele, foi o Espírito Santo que deu, não é? Então, como é que você vai receber? Irmão, não adianta, o pastor Eibe vai lá, receba. Irmão, isso é tolice, criancice gospel. Como que eu recebo a unção do pastor Eibe? Me associando à minha autoridade constituída. Quem que é a minha autoridade? É o meu discipulador. Porque o meu discipulador está ligado em outro, que está ligado em outro, que está ligado em outro. A unção do pastor Eibe é minha, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso que eu dou aqueles pulinhos dele, oh glória, aleluia. Estou brincando. É brincadeira. Oh glória, oh meu Deus do céu. Ficou emocionado. Amém, queridos? Então, olha aqui para mim, como foi que o Eliseu, fica ligado, como foi que o Eliseu recebeu a unção do Elias? Como foi? Elias, eu sou seu fã, ora aí por mim para eu receber. O Elias disse, se você me ver sendo arrebatado, se você estiver perto de mim quando o Senhor me tirar da terra, você vai receber. O que ele fez? Cola no homem, cola nele. Agora, por que Deus simplesmente não deu para o Eliseu? Porque, irmão, Deus sempre vai fazer assim, porque é necessário. Porque senão todo mundo, a nossa tendência é a gente se isolar, todo mundo ficar por sua própria conta. Então Deus colocou essa condição para a gente receber a unção, para a gente se submeter. E é uma delícia, aleluia, porque lida com o nosso orgulho, gente. Está entendendo? E Deus resiste ao orgulhoso, e Ele derrama a sua graça sobre aquele que se humilha. Amém? Aleluia. Então, por causa... deixa eu falar uma coisa interessante aqui do Eliseu e do Elias. Presta atenção agora. O Elias transferiu a unção para o Eliseu. Aí o Eliseu recebeu a unção. É interessante, vocês já repararam isso? Eu estava lendo hoje isso. Como que o ministério deles foi parecido, não é? Quer ver?
Irmão, por isso que o nosso ministério vai ser... Às vezes eu vejo vocês pregando, né? Às vezes eu assisto vocês pregando. Gente, a gente prega. É verdade, eu vou falar para vocês. Todos vocês pregam, né, parecido com os nossos líderes. Não é? Às vezes eu vejo a Meila falando, ela fala de um jeito, ela fala, muito parecido com a Simone, mas a Simone fala muito parecida com a pastora Rebeca, porque a unção vai transferindo, não é? A maneira de organizar a pregação, a gente prega muito parecido todo mundo, é muito lindo isso, aleluia, não é? Agora veja bem, o Elias transferiu para o Eliseu. Agora olha aqui para mim, ó. Já viu o ministério deles? Já viu? O Elias, por exemplo, ele fez um milagre ali na casa da viúva, nunca faltou farinha. Nós pregamos agora do Eliseu. O Eliseu nunca faltou azeite. Ele resolveu o problema também de uma viúva, não é? O Elias ressuscitou o filho de uma mulher, dessa própria viúva de Serepta. E o Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. E sabe uma coisa muito interessante, que eu acho que é até mais importante do que isso, mais importante até do que o ministério ser parecido? Deus deu uma missão para o Elias antes dele morrer. Eu quero que você unja o Azael como rei da Síria, o Jeú como rei de Israel e o Eliseu como profeta em Israel. Sabe o que foi que o Elias fez? Ele só ungiu o Eliseu. O Elias morreu antes de ungir o Azael e de ungir o Jeú. Sabe quem foi que fez isso? Foi o Eliseu. E Deus considerou que foi o Elias. Então, irmão, isso é muito lindo, porque a transferência da unção é para que a gente dê continuidade na missão que Deus deu para os nossos líderes, aleluia, não é? A missão que Deus deu para o pastor Lucas são 100 mil igrejas, não é? Irmãos, ele morreu, mas a missão é irrevogável, está na nossa mão, e nós vamos conquistar em nome de Jesus, aleluia. E a terceira e última coisa, glória a Deus. Né? Então a primeira coisa é autoridade, a segunda é transferência de unção, e a terceira, gente, olha só, é por causa da cobertura de oração. Quer ver? Olha aqui, ó. Isso aqui é muito tremendo, não perca isso aqui agora. Por que eu preciso de discipulado, pastor? Além de você precisar de discipulado, porque você precisa de autoridade espiritual. Além de você precisar de discipulado, porque você precisa de unção, senão você não vai dar conta, dessa capacitação sobrenatural. É o poder de Deus mesmo manifestando na sua vida. Agora, essa terceira aqui é muito poderosa, porque nós precisamos de uma cobertura de oração. Quer ver? Acompanha aí o versículo 17 de 2 Crônicas, né? Porque essa história do Joás com o Joiada é contada tanto em 2 Reis como em 2 Crônicas. Só que detalhes que Reis fala, Crônicas não fala. Então esse detalhe aqui, ó, 2 Crônicas 24, 17, se você quiser só anote, diz assim, ó, depois da morte de Joiada, olha só, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Irmãos, aí olha, isso falou tanto no meu coração, porque os príncipes, na verdade, eles fizeram isso por 40 anos, que foi o tempo que durou o reinado do Joás, tentando, porque quando o Joás assumiu, não é? É muito linda a história dele, que você lê com cuidado em casa, com mais detalhes, você vai ver que ele foi um revolucionário, esse cara. Ele derrubou o templo do Baal, ele derrubou os altares, os fortes ídolos, os ídolos, ele reconstruiu o templo, não é? O templo estava em miséria, em ruína, ele deu, olha, ficou lindo o templo. Pensa num homem apaixonado por Deus. Só que os príncipes queriam sempre que voltasse para o que era antes. Mas por 40 anos ele tinha um intercessor, quem está me entendendo? Gente, o mundo vai nos seduzir, o mundo não vai deixar você, não é? E o mundo sempre vai te propor, só um pouquinho, não é para fazer um templo para o Baal, mas vamos fazer um Baalzinho em miniatura, ninguém vai nem ver, a gente coloca ele no cantinho escondido, bora Joás. Tem nada a ver. Olha, se você liberar aí, não é, a gente fazer um Baalzinho, pode até rolar uma oferta boa.
não é? Aquele sonho dourado que você tem, a gente pode até realizar para você. Nós somos príncipes, entende? Mas o Joás sempre tinha um intercessor ali. Porque vocês já repararam o que é que Jesus ora na oração sacerdotal em João 17? Pelo que Jesus ora? Ele ora basicamente por duas coisas: unidade. E não é qualquer unidade, ele ora assim pelos discípulos: Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Eu tenho orado isso por nós, gente. Porque depois que Jesus orou, que nós podemos ser um como Ele e o Pai foram um, irmãos, isso tem queimado meu coração. Eu oro todo dia para que nós sejamos um, assim como Jesus e o Pai são um. Quem queria que pode acontecer isso? Senão ele não oraria. Agora, qual é que é a segunda oração que Jesus ora? Ele diz: Senhor, eu oro para que o Senhor os livre do mal. Eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, irmãos, eu creio que o Joiada estava lá, ó. Ele morreu com 130 anos. O grande Joiada, sumo sacerdote. Ele foi tão homem de Deus, esse cara, que ele foi o único sumo sacerdote enterrado nos sepulcros dos reis. Ele foi enterrado como um rei, esse cara. Ele ficava lá pelo Joás, ó, orando. Quando vinham as seduções, tinha uma proteção em torno dele. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Tinha um escudo, tinha uma muralha protegendo o Joás daquelas seduções do mundo, não é? Irmãos, é muita coincidência, porque quando ele morreu, o texto diz: quando Joiada morreu, vieram os príncipes e se prostraram diante do rei, não é? E aí seduziram o rei. Irmãos, a decadência de 40 anos, não é? Meu Deus, de um projeto tão lindo, caiu em ruínas. Escuta bem, porque agora esse homem não tem mais uma cobertura, porque agora esse homem não tem mais quem o dirija, porque esse homem agora não tem mais um líder. É o testemunho do pastor Eibe. Eu pensei muito quando eu estava lendo esse texto no pastor Eibe, né? Porque quando o pastor Lucas morreu, ele ficou nessa situação, e ele mesmo disse para ele, né? Ele fala no DVD, né? Ele diz assim: não, eu já resolvi todos os meus pecados, já confessei tudo para o Lucas, né? Não preciso falar tudo de novo para o Paulo Jeff. E ele começou olha o que começou a acontecer. Ele começou a sofrer não é? com seus olhos, com a lascívia. Ele começou a entrar naquelas crises de novo. Ele estava casado agora, não é? Aí ele foi lá com o pastor Paulo. Era isso, irmãos, para o Joás fazer. Ele deveria procurar o novo sumo sacerdote. Ele deveria procurar... Gente, porque aqui que está o X da questão. A questão não é o pastor Jackson, ou o pastor Jaques, não é? Ou o pastor Bruno, ou o pastor Cristiano, ou o pastor Marcos. Não! A questão, gente, é a autoridade de Deus, a autoridade delegada de Deus. Por isso que eu acho que aqui que nós estamos perdendo tempo, aqui que a gente está remando e a coisa não vai. Por quê? Não quero esse aqui. Não, esse aqui não. Não, esse aqui eu não quero. Esse aqui, eu tenho 45 anos de fé. Esse aqui tem 45 dias. Como é que pode um negócio desse? Não quero esse aqui não. Irmãos, não importa quem é, o que importa é você se submeter. Porque pode ser o pastor Jackson, pode ser o pastor Eibe, mas se você não se submete, se você não abre o coração, se você não é honesto, se você não tira a máscara, não é submissão. Portanto, você não está sendo dirigido. Portanto, você não vai ter autoridade. Portanto, você não vai ter unção. Portanto, você não vai ter cobertura de oração que funciona. Por quê? Porque a cobertura de oração é poderosa. Porque eu já falei. Porque uma coisa é eu orar pelo irmão fulano de tal lá da igreja de Cristo. Funciona porque é oração. Eu estou orando por ele. Agora, quando o líder imediato dele ora por ele, pode ser, irmãos, o Zezinho chegou na igreja agora também, o Zezinho, mas ele é autoridade delegada. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando o Ananias chegou lá, quem que era o Ananias? E Deus mandou de propósito um cara desconhecido na igreja. Podia mandar o Pedro, o Tiago ou o João. Mandou um Ananias que aparece só uma vez na Bíblia.
Ele era discípulo do 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 Pedro. Aí ele chega lá e o apóstolo Paulo se submete ao comando dele. Irmão Saulo, Jesus me enviou aqui para que eu colocasse a mão sobre você e você recuperasse a vista. Por que Jesus não curou simplesmente o Paulo? Por que teve que uma autoridade lá, um Zé Ninguém, colocar a mão sobre ele? E é lindo que o grande Saulo de Tarso se submeteu. Agora, irmão, você vai ter que ir comigo. O comando é para você me seguir. Por não, eu vou te seguir, eu vou contigo. Amém, queridos? É muito lindo isso, aleluia, glória a Deus. Não é? Por que eu preciso de discipulado, gente? Autoridade, unção e cobertura de oração. Agora escuta aqui, ó. Escuta aqui. Irmão, deixa eu só, eu sei que isso aqui é eu vou só abrir esse parênteses. Olha aqui, ó, para mim. O meu discipulado com o pastor Genildo é pelo telefone, porque ele mora longe de mim, né? Mas mesmo assim a gente bate altos papos. Agora, gente, quando eu tô lá, é tão gostoso quando a gente está junto, né? Eu te falo de coração, sem nenhum exagero, não é? O pastor Genildo, olha, ele é um grande amigo meu, né? E a gente bate altos papos e não tem nada escondido, é tudo aberto e a gente fica junto, é muito legal, a gente come junto. Porque, gente, eu tenho falado assim, né, com o pessoal, eu não posso, porque ó, a gente tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. E eu não posso, até comunhão dá para ter pelo telefone, né? Acho que dá, né? A gente conversando e tal. Agora, vamos lá, pastor Genildo, bate o pão aqui agora, ó. O meu telefone é 4D. Sente o cheiro aí. Vai lá. Agora come aí, vai lá. Não dá, gente. Partir o pão tem que ser relacionamento. Tem que estar sentado junto, ok? E outra coisa, o discipulado tem que ser assim, ó. Fala pra mim, ó. Cadê o doutor Rafael? Me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira. Mas assim, o nosso discipulado tem que ser HDL. É esse que é o colesterol bom? Olha lá, né? O LDL é ruim, então, né? O HDL é o bom, então tem que ter hora, dia e local, aleluia. Semanalmente e pessoalmente. Ah, então eu não posso ligar para o meu discípulo? Pode, deve. Ah, eu não posso passar uma mensagenzinha bonitinha para o meu discípulo? Pode e deve, é bom. Agora, gente, nada substitui o relacionamento. Gente, a igreja está indo na contramão do mundo. O mundo está jogando fora os relacionamentos. O mundo está perdendo o relacionamento. Esse dia o Tiago estava me dizendo que durante algum tempo os amigos dele eram tudo virtual, né? Por causa dos jogos e tal, não sei o que lá. Aí ele chegava, era tudo virtual. Nem conhecia os caras e conversava horas com tudo virtual. Não. Irmãos, o relacionamento de discipulado tem que ser pessoal. A gente tem que ter comunhão. Como eu disse, olha, a mudança dessa unidade vai acontecer aonde? No DNA, que está dentro da célula. Mas eu digo que a menor partícula da célula é o discipulado. E é nesse discipulado que tem que ter unidade, tem que ter relacionamento, tem que ter purê de batata, tem que ser gostoso, tem que ter transparência. Aí sim, a gente vai ser um Joás, mas um Joás que não cai. Amém, queridos?